Alimento Diário, série Gênesis, O Princípio. Livro 1, O Princípio, autor Pedro Dong. Semana 3, tema A rebelião de Satanás e a restauração da criação. Leitura bíblica desta quarta-feira. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Jó, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 38, versículo 7. Isaías, capítulo 45, versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e capítulo 20, versículo 10. Versículo para ler com oração, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. O adversário de Deus. A terra não foi criada para ser um caos, mas para ser habitada. É o que nos diz Isaías, capítulo 45, versículo 18. A descrição do versículo a seguir mostra exatamente o contrário. Gênesis, capítulo 1, versículo 2, lemos: A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse registro da terra sem forma e vazia e sobre a qual havia trevas revela que algo aconteceu. As águas mencionadas nessa passagem são águas de morte e indicam o julgamento de Deus. Isso demonstra que houve uma rebelião, da qual participaram as criaturas pré-adâmicas. No Evangelho de Lucas, registra que o Senhor enviou 70 discípulos para pregar o Evangelho do Reino. Vamos ler Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 20. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Os demônios são as criaturas pré-adâmicas que foram julgados na rebelião mencionada acima. Morreram nas águas e se tornaram espíritos sem corpos, constituindo-se em soldados do exército rebelde, cujo comandante é Satanás. Quando os 70 discípulos saíram para pregar o Evangelho do Reino, Jesus viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Da mesma maneira, quando saímos para pregar o Evangelho às pessoas, Satanás cai do céu. Os demônios se submetem ao nome de Jesus. O apóstolo Pedro nos admoestou a ser sóbrios e vigilantes, pois o diabo, nosso adversário, anda a nosso redor querendo devorar-nos. Confira 1 Pedro 5:8. O significado de Satanás é adversário. A Bíblia define quem é o comandante da rebelião: Satanás, o diabo. Ele é a serpente que enganou Eva com sua astúcia no jardim do Éden. Confira 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. E a antiga serpente tornou-se um dragão, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Seu fim é o lago de fogo e enxofre, como nos diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. A queda de Satanás está registrada em Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo.
O anjo que se rebelou é referenciado como estrela da manhã. No latim é Lúcifer, também chamado de filho da alva, do início da criação de Deus. Ele foi um dos primeiros anjos a ser criados. Na Bíblia, os anjos também são chamados de filhos de Deus. Confira Jó, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 38, versículo 7. E há registros indicando que Satanás foi designado como um dos anjos principais. Em Judas, no seu único capítulo, versículo 9, diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O arcanjo Miguel, um dos anjos principais, não ousou proferir juízo infamatório contra Satanás, mesmo em face da rebelião deste, revelando uma hierarquia que era respeitada. Lúcifer foi criado de maneira importante, mas se rebelou e se tornou o adversário de Deus. Ele será julgado e sua rebelião não ficará impune. Pegue um papel e, baseado no áudio que você acabou de ouvir, anote a luz que você ganhou na palavra, uma direção e uma admoestação. Carregue com você essas anotações, releia-as novamente durante o dia e também compartilhe com outros o que você ganhou.